Como vai, choradores? Tudo bem? Vamos às boas novas! O mês de setembro foi muito especial para nós monarquistas. Além de termos feito o bandeiraço do dia 7 de setembro, fizemos na última quinta-feira do mês de setembro, dia 25, uma recepção para Dom Rafael na Igreja do Horteiro da Glória aqui no Rio de Janeiro. E aí, ficaram curiosos? Mas antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal Guerreiros Monarquistas, para vocês receberem as notificações. Combinado? Vamos ao assunto de hoje. Restauradores, realmente a visita de Dom Rafael com a sua mãe Dona Cristine foi inesquecível. Vamos ver. Preparei algumas palavras que queria endereçar a todos aqui hoje. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Alteza. Sim, queria saudar primeiramente a Sua Alteza Imperial Real, Dona Cristine, minha mãe, Dr. Bruno Helmut, o chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, Dom Luiz de Orleans Bragança, o príncipe perfeito. O Monsenhor Sérgio não está presente, Dom Abade, Dom José Palmeiro Mendes, um prazer revê-lo também, senhoras e senhores, caros amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa recepção calorosa. Eu sinto-me muito honrado por estar aqui, sempre lembrado que muitas das vezes os cidadãos são protagonistas do bem comum e da construção de um país melhor. Foi sempre assim no Império, no fico, na independência, na maioridade e na abolição. Foi uma longa tradição de verdadeira participação popular e que a República sempre ignorou ou subverteu. A Constituição de 1824 ela determina que o imperador ele deve jurar manter a integridade e a indivisibilidade do Império, observar e fazer a Constituição e as leis e prover o bem geral do Brasil. Também determina que o príncipe imperial preste esse juramento semelhante, acrescentando a promessa de ser fiel ao imperador. E esse ano de 2025, nós celebramos também o bicentenário de Dom Pedro II, e que recordamos que esse juramento foi vivido em plenitude. Dom Pedro II encarnou a missão imperial de unir a cultura, o progresso, com estabilidade e justiça, sendo reconhecido em todo o mundo como um estadista exemplar. A sua vida é um testemunho de que o trono, quando exercido com fidelidade a esses princípios, ele torna-se fonte de unidade, de dignidade nacional e de elevação moral do povo brasileiro. E esses juramentos ele resumem, ao meu ver, a missão da família imperial, especialmente daqueles que entre nós chamados a chefiar e a continuar a dinastia, preservar e defender as tradições sobre as quais o Brasil foi construído e que por isso mesmo antecedem o próprio Estado, a imensidão e as riquezas de seu território e as autonomias e as diversidades que nele devem existir, respeitar as leis e a separação entre os poderes e o Estado, garantindo o bom funcionamento das instituições e as liberdades e direitos dos cidadãos, e ser sempre fiel em que, em última análise, o que a coroa representa, a unidade e a permanência do Brasil. Esses ideais têm me guiado no cumprimento das minhas obrigações e na condução da minha vida, enquanto trabalho com meu tio Dom Bertrand, nosso imperador de direito, pela restauração de um Brasil monárquico, autêntico e reencontrado consigo mesmo. Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe o Brasil. Viva o Brasil e viva o imperador! Viva! Dom Rafael,
Vossa Alteza merece. Além de Sua Alteza Dom Rafael ter discursado, o nosso chanceler Dr. Bruno Helmut também discursou. Sua Alteza Imperial Real Dona Cristine, Alteza Imperial Real Dom Rafael, Dom Abade, José Palmeira, Monsenhor Sérgio, membros do Circo Monarco e demais amigos. Eu queria chamar a atenção, eu acho que muitos estão conscientes disso, que esse é um momento muito especial do circo monárquico. Eu consideraria até um momento histórico, porque é a primeira vez que nós estamos nos reunindo desde o falecimento do nosso saudoso príncipe Dom Antônio, que era muitíssimo ligado ao circo monárquico. Dom Antônio fazia questão de participar das reuniões do circo, dava ideia, indicava os defeitos, os erros, e posso quase dizer que o circo monárquico e Dom Antônio eram unha e carne, né? E ele tinha, até com Dom Bertrand, chefe da casa, viaja pelo país inteiro sem parar. Dom Antônio tinha a incumbência de cuidar aqui do Rio de Janeiro, principalmente. Não sei se estou falando errado, mas pelo menos era isso que eu sentia. Nós temos a satisfação de perceber que o movimento monárquico, a ideia de monarquia, vem crescendo pelo Brasil inteiro, principalmente porque a República está em situação cada vez mais crítica. Quase já está indefensável ser republicano hoje em dia, né? Nós passamos de crises em crises, não sabemos onde isso tudo vai parar, e está cada vez mais na cabeça das pessoas. As pessoas estão entendendo que a organização do país tem que mudar, né? Que o país está órfão de um tipo de liderança desde 15 de novembro de 1889. Então, é com muita alegria que nós estamos sentindo essa renovação, que a família imperial verdadeiramente se prepara de geração em geração para um dia, quando o país solicitar, eles assumam essa responsabilidade. No discurso do Rafael hoje, isso ficou muito claro, que o Rafael está muito consciente do que significa ser um chefe de Estado, o que é solicitado, o que é necessário para manter o país unido, irmanado. Então, nós queremos agradecer muito que a família imperial continua cumprindo com esse mistério, né? Sinceramente, restauradores, ao conversar com o Dom Rafael, pude perceber que Sua Alteza é bem simples.
Que venham mais recepções para Dom Rafael e sua mãe, Dona Cristine. Vamos aos nossos lembretes. Como é de praxe aqui no canal, mais uma vez eu lembro, se inscreva no canal Guerreiros Monarquistas para vocês receberem as notificações. E para quem quiser trabalhar nas ruas com os panfletos atualizados da Guerreiros Monarquistas, é só adicionar o link logo abaixo. Combinado? Restauradores. Agradeço de coração pela audiência e atenção de todos vocês. Muito obrigado. Ave Império do Brasil.